Um tempo atrás eu estava conversando com o Senhor e eu estava refletindo exatamente sobre o arrebatamento. Da maneira que ocorrerá, mas uma das coisas que o Senhor mais ministrou no meu coração e Ele confirmou através de uma experiência que a Dani teve recentemente. Eu creio que ela já até gravou vídeos falando sobre isso, mas foi confirmação para mim da maneira que se encontravam as pessoas que subiam no arrebatamento. O adorno que essas pessoas estavam, da maneira que elas se vestiam. Porque quando nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, como a Bíblia mesmo diz, né, que Cristo vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem pecado, sem rugas, adornada como uma noiva preparada para o seu noivo. Quando nós olhamos e lemos esse texto, a gente pode pensar de forma, eu creio que errada, que esse adorno que a Bíblia está dizendo aqui é algo externo, é algo que vai ser manifestado de forma externa. Amém, eu também creio que de forma parcial, sim, irá se manifestar. Mas isso está falando mais da maneira interna, de como a preparação espiritual dessa noiva irá acontecer. Porque todas as vezes que eu tive experiências com arrebatamento, seja por visão ou por sonhos, a maior parte foram sonhos, mas já tive visão também. E que agora, através de experiências que a Dani teve, foram confirmações completas para mim. Da maneira que as pessoas que estavam subindo nesse fenômeno, nesse ato, estavam adornadas, estavam vestidas. E pasme, eram pessoas extremamente simples. Simples. Não estavam vestidas com as melhores roupas que você pode pensar. Não que isso seja errado, não que isso seja pecado. Mas a maneira que elas estavam vestidas, se portando, era tão simples que gerava constrangimento na hora que eu vi aquilo. E eu estava no sonho, mas eu me sentia constrangido. Porque a gente, na nossa vida humana, nós queremos estar vestidos da melhor forma possível. Não é pecado, desde que isso não exceda limites que nós sabemos que devemos ter como cristão. Eu creio que estar vestido com a roupa boa, de boa qualidade, com uma boa marca, não tem erro algum, pecado nenhum. Mas desde que isso não seja um absurdo, porque eu vejo gente aqui, até mesmo no meio cristão, vou dar aqui exemplos, mas não vou citar nomes, que paga 40, 50 mil em uma bolsa, 4, 5 mil em um casaco. Gente, o que é isso? Isso é totalmente errado, está fora da palavra. Nós não precisamos disso. Isso é futileza, são coisas fúteis. Então, quando eu vi aquelas pessoas, e quando a Dani contou sobre a experiência dela, eu falei, cara, foi exatamente como eu vi. Eram pessoas simples, mas o melhor ou o maior adorno que todas essas pessoas tinham, que faziam com que elas se destacassem das demais do mundo, era o brilho que elas refletiam nos seus rostos. Era um adorno espiritual tão grande, que aquilo trazia constrangimento. Eu me sentia constrangido a ponto de dizer, eu não estou preparado dessa maneira. Senhor, eu ainda não estou nesse ponto. Era uma glória diferente, o rosto brilhava de uma maneira diferente. Eu acho que era a mesma maneira quando Moisés desceu daquele monte que ele ficou 40 dias com o Senhor. Porque a palavra diz que o rosto dele brilhava, o rosto dele resplandecia. E ele estava com a mesma roupa que ele tinha subido para o monte para falar com Deus. Mas ele foi adornado com a glória do Senhor. Esse adorno que a Bíblia está falando aqui, como a noiva que foi preparada, que no espiritual resplandece a glória do noivo. Nós vamos subir resplandecendo a glória do nosso noivo, que é Cristo Jesus. Porque foram pessoas que não se prostraram ao sistema, não se corromperam com esse sistema secular e mundial que está se levantando. Foram pessoas que permaneceram, ainda que na escassez, buscando a glória do reino. E aí, quando essas foram levantadas, arrebatadas, elas resplandeciam essa glória. Glória que as que ficaram para trás não tinham em nada, sequer 1% nos seus rostos. Você só via morte e trevas nas que ficavam. E aí eu falei, Senhor, e agora eu entendi que o adorno que o Senhor está falando e pedindo para nós é o adorno do reino, do céu. É a tua glória em nós. É desse adorno que não permite que a gente se corrompa, que não permite que a gente se prostre, seja enganado. Porque infelizmente muitos serão enganados.
mas aqueles que estão sendo adornados pelo noivo, que é Cristo, sendo preenchidos com a glória dele, sendo preenchidos com a majestade dele, não são enganados. Porque o Espírito Santo, habitando em nós, não nos permite ser enganados. Se você vive uma vida em santidade com Deus, você que está me ouvindo aqui, você sabe disso. Você vive isso na sua vida. Para nós que estamos nos alimentando da palavra, buscando ter relacionamento com Deus, buscando viver uma vida em santidade, meu filho, é muito, muito difícil que falsos profetas, que lobos devoradores venham e nos enganem. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 14 diz que ele nos mostraria toda a verdade. Então, se você quer estar adornado, adornada, da maneira que Jesus como noivo espera de mim, de você, busque a santidade. Busque vivenciar a vida, o teu cotidiano, as tuas atividades completamente na obediência do Senhor, fazendo tudo para a glória do nome dele, exercendo uma vida aqui na terra que resplandeça o reino, o poder do reino, o poder do evangelho de Cristo, que a minha ação, a minha atitude, ou a nossa ação e a nossa atitude resplandeça essa glória no nosso meio. E aí, fazendo isso, cada vez mais nós estaremos sendo adornados, até que ele venha. Como Paulo mesmo diz para nós. Romanos 12:2, ele escreve: olha, não vos conformeis com as coisas deste mundo. Porque é muito fácil a gente começar a se conformar, a gente começar a aceitar as coisas deste mundo, aceitar o que antes era pecado como algo normal, aceitável na atualidade. O que antes era abominável, se você for analisar hoje, se tornou natural. Um exemplo aqui é o que há décadas era abominável, que trazia escândalo. Eu vim dessa geração. Era a prostituição. Falar que alguém era prostituta ou estava se prostituindo era algo horroroso, trazia vergonha para a família. Hoje em dia as pessoas estão na internet se vendendo de forma tão fácil. Agora com essas plataformas aí, OnlyFans e tantas outras aí, as pessoas estão se prostituindo e acham que isso não é prostituição, tá? E aí as pessoas veem isso e acham normal, vida que segue. Por quê? Está havendo um conformismo no nosso meio. Este mundo faz tudo para que o pecado seja aceitável, para que as coisas que a Bíblia condena passem a ser aceitável. Só que isso está começando a entrar dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. E muitos que estão dentro do corpo estão começando a aceitar isso, se conformar com isso. Por isso que Paulo não escreve para um povo do mundo, ele escreve para o povo da igreja. Olha, não se conformem com as coisas que o mundo está tentando colocar dentro de vocês aí, trazendo influência para vocês. Não aceitem. Renovem as vossas mentes. A mentalidade de vocês começa a pensar da maneira que Jesus pensa. Liguem as vossas mentes à de Cristo, para que vocês não se contaminem com essas coisas, para que vocês não passem a exercer essas coisas e começar a cada vez mais se parecer com o mundo. Então arranca de vocês todo o conformismo, toda a aceitação demoníaca e diabólica, para que aí sim vocês possam viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitos querem viver a boa, perfeita e agradável, mas não querem viver a primeira parte desse versículo, que é não aceitar, não se conformar, não se prostrar, não ser influenciado, não se permitir ser influenciado. Porque enquanto a gente está assim, vivendo esse conformismo, esqueça vivenciar a agradável, a perfeita ou a boa vontade. Deus, Ele só faz por aqueles que fazem por Ele. Não estou falando aqui que é uma moeda de troca, mas o Senhor mesmo diz: agrada-te do Senhor, Ele escreve em sua palavra, e Ele realizará os desejos do seu coração. Os desejos são realizados para aqueles que agradam a Deus. Porque Ele mesmo diz que a comida dEle, a bebida dEle, são aqueles que fazem a vontade dEle. A minha comida e a minha bebida são aqueles que fazem a vontade do meu Pai, é o que Jesus mesmo diz. E Ele escreve ainda mais: eu amo os que me amam. E o amor nosso por Deus não é exercido, mostrado pela nossa fala, é através dos nossos atos, através da nossa obediência. Obediência é essa que Paulo está falando, ó, não se conforma, não aceita, não se prostra, não se rende, porque ele diz: os que me amam obedecem aos meus mandamentos. Se o mandamento, que é a palavra de Deus, diz que é pecado, continua sendo pecado, mesmo que para todos à tua volta não
Não é pecado não, é normal. Tá tudo bem, não. Se a palavra de Deus diz que não é, que é errado, que é pecado, continua sendo errado e pecado. Porque a palavra de Deus não muda, ela é imutável. Ela é a mesma. O Senhor mesmo disse que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nenhum i dessa palavra irá passar, irá cair por terra, irá perder valor. Então não se conforme. Pare de se conformar com as coisas, com o pecado deste mundo, com os erros deste mundo. Porque enquanto você tiver essa tua aceitação aí, nesse teu conformismo, nesse tá tudo bem, esqueça viver o que Deus tem para você, a boa, a perfeita e agradável vontade. Não vai viver. Não vai desfrutar. Deus não se prostra para mim e para a tua vontade. Deus, Ele ama fazer por aqueles que obedecem, fazem por Ele. Não por moeda de troca, mas por amor a Ele. E aí Ele se levanta por nós. Porque agradando dEle, Ele vem e faz por mim e por você. Realiza, faz, constrói, edifica em nós. Na nossa casa, no nosso meio, na nossa família. Mas Ele faz. Mas não se conforma. Eu sei que é um versículo que a gente lê e passa batido, mas que nunca fez tanto sentido como precisa ser e está fazendo nessa geração, nesse ano, nesse tempo. Porque as coisas estão cada vez mais banais. Eu digo mais, os cristãos estão aceitando. Mas quem é trigo verdadeiro não vai aceitar. O joio se prostra, mas o trigo não. Amém? Volto a dizer, abra os teus olhos, expanda a tua mentalidade para aquilo que a palavra continua dizendo, que é pecado, que é engano, que é mentira. Porque ela não mudou. Ela não mudou. Amém? Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração e até a próxima.